Eu convivi, fui aconselhado várias vezes pela Anadir Oliari, uma psicóloga do Instituto da Família, da FTSA, que escreveu um livro, Aconselhamento Construindo Relacionamentos Significativos. Eu acho que ela traz alguns elementos fundamentais para uma boa análise. É claro que o enfoque dela é sobre a terapia a partir do pensamento sistêmico, ou uma análise do aconselhamento cristão. Mas Oliari traz inúmeras sugestões para conselheiros e terapeutas que eu creio que podem ser aplicadas no conceito da liderança de organizações, no conceito da liderança de igrejas. Como é que nós construímos relacionamentos saudáveis? Para Oliari, os relacionamentos têm a ver com acolhimento, os relacionamentos têm a ver com respeito, com escuta, com simpatia, com empatia, com vínculos, com transparência, com espontaneidade. Nós vamos tratar sobre essas várias áreas com algumas orientações indispensáveis que eu quero incluir na construção de relacionamentos que servem não apenas para uma psicoterapia sistêmica ou no aconselhamento cristão, mas também são válidas para a liderança cristã e podem ser aplicadas no contexto das relações humanas, nas igrejas locais, nas empresas, nas organizações. Acolhimento é a primeira palavra. Acolhimento é o ato de receber, de reconhecer, de compreender o outro. Acolher significa aceitar o outro como um ser legítimo, único, que não se repete. Para conseguir acolher, o líder precisa se despojar dos seus próprios julgamentos, crenças e alguns valores pessoais e se colocar no lugar do outro. Uma função fundamental para a liderança hoje, segundo a Anadir, é o acolhimento. Segundo, respeito. Respeitar o outro significa aceitar o que o outro pensa. Respeitar significa aceitar o que o outro sente, mesmo que ele sinta, pense e haja diferente de você. O respeito, ele fomenta uma relação de qualidade, mas ele exige que o líder também se desnude frequentemente dos seus próprios preconceitos, dos seus próprios estereótipos, do que é certo, do que é errado, e acolha o outro como um ser humano. Além do acolhimento e respeito, a Anadir destaca a escuta, ouvir o outro. Ouvir é uma atitude fundamental que requer o líder utilize não apenas a sua capacidade de comunicar, mas também os seus sentimentos, a sua atenção, a sua audição. Ele precisa engajar-se com todos os seus sentidos. Ele deve se abrir para o outro. O líder precisa ouvir a fala, ouvir o corpo, perceber as dores, sentir as emoções, os sentimentos e pensamentos e o inconsciente da própria pessoa que revela às vezes desejos, sensações do seu coração. O líder, ele escuta quando ele olha no olho da pessoa que fala, ele mantém a sua mente aberta, ele tá concentrado naquilo que está acontecendo, ele escuta. O líder hoje precisa escutar num mundo de muito barulho, num mundo que as pessoas não se ouvem. Empatia. Empatia é uma palavra misteriosa, no sentido de ser até um processo misterioso, um processo espiritual até mesmo, pautado no amor, no respeito, na validação do outro, da outra pessoa, que permite com que nós nos identifiquemos, que a gente mergulhe um pouco no coração dela e a gente consiga emergir em compreensão e compaixão. Empatia é esse processo da gente se conectar com o coração aberto, com o coração compassivo, com aquilo que o outro sente ou pensa. Fazer perguntas mais do que dar respostas também é uma estratégia muito importante para o líder que acolhe, o líder que respeita, o líder que escuta. Ele faz perguntas. A Anadir destaca esse aspecto como geralmente o que acontece inversamente. Amigos, parentes normalmente dão muito conselho, mas o bom líder hoje é aquele que prefere ouvir, prefere fazer perguntas, obter mais informações, apontar talvez diversas alternativas à solução. Não é aquele que dá conselho. No sentido, a postura do bom líder contemporâneo hoje se aproxima mais do mentor, aquele que faz perguntas, que procura olhar os diversos aspectos, que procura compreender melhor a sua equipe, as pessoas, ouvir o que está no seu coração, ouvir o seu contexto, compreender melhor a problemática, clarificar talvez até mesmo as ambiguidades, os antagonismos, a diversidade, as cores diferentes.
procurar preencher algumas lacunas e resolver aquelas questões que são de inconsistência. Mas para isso, a gente tem que fazer mais pergunta, ouvir mais e menos imposição, menos tentar manipular e forçar com a nossa própria forma de se comunicar, né? Construir vínculos e alianças também é uma outra característica fundamental para o líder que a Nadir destaca. O ser humano, ele nasce, cresce, vive em comunidade, conexão, e as pessoas não sobrevivem se não estiverem conectadas, vinculadas a outros, consequentemente trazendo mais facilidades, dificuldades, problemas no relacionamento que acabam afetando as relações. Mas é importante perceber a capacidade da gente amar, ela se produz, ela cresce no sentido de relacionamentos. Eu quero usar o exemplo da palavra Ubuntu do africano. O Ubuntu é aquela palavra que descreve que eu sou eu em relação com alguém. A minha identidade, a minha própria pessoalidade se forma quando eu estou em contato com pessoas. Eu faço parte de uma comunidade. Há também um seriado muito interessante no Netflix falando como chegar aos 100 anos, em que o jornalista pesquisa as regiões onde havia um número maior de centenários no mundo inteiro, e algumas dessas comunidades, dessas cidades, algumas pequenas, mais rurais, menos urbanas, na maioria delas, eram comunidades em que a conexão, a comunidade, o fazer parte de um grupo era fundamental. Fundamental hoje para a nossa felicidade, para a nossa saúde, é conexão, é construir vínculos, alianças de relação. Segundo a Nadir, para que o vínculo se estabeleça entre duas pessoas, é importante a diferenciação ou individuação entre cada uma delas. Quanto maior for o grau de diferenciação, maior a possibilidade de se estabelecer vínculos normais e saudáveis. Quanto maior a indiferenciação, mais facilmente, e quanto maior a indiferenciação, mais facilmente se estabelecerá vínculo de dependência doentia, ou seja, um vínculo simbiótico. Todo mundo tem que ser igual no meu enxame, na minha bolha, todo mundo tem que pensar da mesma forma. Isso é prejudicial. Precisamos construir vínculos e alianças que percebam, que permitam a diferença. Clareza e transparência é fundamental também para a Nadir, para a liderança, para nos relacionamentos. É comum que nos relacionamentos no dia a dia a gente vivencie situações diversas, onde há uma transferência de sentimentos, há desejos impostos, há expectativas do outro, coisas do mundo interior que a gente não compreende, a gente abre, a gente fala, e às vezes essas questões não são muito claras. Quando expectativas são projetadas sobre o outro, a gente acaba criando conflito, trazendo a nossa própria frustração pessoal para a relação, criando intrigas quando a gente não ouve. E às vezes a gente não percebe essas projeções, a gente não percebe que está transferindo coisa do nosso mundo interior para a relação. É muito comum a ansiedade das pessoas por soluções imediatas, porque elas acreditam que há uma forma mais fácil, mais rápida de fazer, e isso acaba atrapalhando as relações, impedindo que a gente tenha bons relacionamentos. Então, clareza, transparência é fundamental. Numa relação, numa equipe, a expectativa, os desejos, que a gente consiga expor de uma forma mais madura aquilo que a gente sente, expressa. Não que estejamos errados, nem que o outro esteja errado, mas que nós não temos a resposta para tudo, e que a gente precisa dialogar uns com os outros, e que a gente pode destruir os nossos relacionamentos entre líderes e liderados e causar danos nas relações quando a gente força nossa expectativa, quando não há clareza naquilo que nós somos, naquilo que nós desejamos. Espontaneidade e criatividade é fundamental hoje, segundo a Nadir. A energia da espontaneidade nas relações possibilita respostas adequadas. Colocar energia de uma forma mais criativa, em pensar novas situações e ser espontâneo e buscar respostas, buscar soluções é fundamental hoje. Pessoas espontâneas, criativas acabam fugindo dos estereótipos, daquilo que é comum e trazendo respostas às soluções. No mundo complexo, dos desafios complexos de hoje, é fundamental que a gente seja criativo. Espontaneidade, criatividade ajudam o líder, a comunidade, o grupo social a pensar e agir de forma mais adequada. Tanto para o momento, a Nadir destaca que isso pode acontecer inclusive
para a situação de cada uma das pessoas e torna capaz, segundo a Nadir, de empreender ações com mais propósito, ser mais específico em cada situação, podendo mudar até mesmo de direção, de estratégia, de intervenção quando for necessário, mesmo em frente a obstáculos, inconveniências ou até mesmo resistências dos liderados. A espontaneidade e a criatividade é fundamental. Esses vários pontos destacados aqui, desde o acolhimento, o respeito, a confiança, a espontaneidade, a criatividade e outros, percebe que nós estamos inseridos em sociedades complexas, em culturas diversas, com temperamentos variados e que a realidade, apesar de não ser relativa para nós, a realidade ela é variada, ela tem um panorama repleto de singularidades. Nesse sentido, ela é relativa na forma com que as pessoas veem, torna necessário a atenção a essas particularidades e a deixar um pouco aquela rigidez, aquela forma tradicional de vermos as nossas coisas, a nossa forma de pensar, que não permite o diálogo. As sociedades se distanciam de Deus, se distanciam do Evangelho de Jesus Cristo por conta, muitas vezes, de valores neoliberais, por conta de conceitos políticos, filosóficos, que não estão baseados nos valores cristãos teológicos na realidade. A igreja está em constante mudança de forma de estrutura, porque os contextos estão em mudança, os contextos nos quais nós, comunidades religiosas, estamos inserindo, está sendo mudado, está em transformação. E os desafios e as possibilidades que nós temos também para uma nova roupagem, para sermos criativos nesse momento, para trazermos inclusive mudanças às situações sociais, aos relacionamentos e aos processos é fundamental. E acima de tudo esteja o amor que é o elo, é o vínculo da perfeição na liderança cristã, na espiritualidade cristã.